Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje de Relações Estatais, Bens e Intervenções, trataremos da segunda parte do consórcio público. Especificamente nessa aula trataremos sobre consórcio público, a sua constituição, a sua alteração, a sua extinção, contrato de programa e contrato de rateio. Vamos lá? Bom, inicialmente cabe lembrar que a lei que cuida do consórcio público é a Lei 11.107. E, mais especificamente, no artigo 3º dessa Lei 11.107, ela dispõe que o consórcio público será constituído por uma conjuntura cuja celebração dispensará da prévia subscrição de protocolo de intenções. Apesar do artigo 3º trazer a ideia de que o consórcio público ele é constituído por um contrato, há que se observar que temos algumas perspectivas a serem analisadas com relação ao procedimento que deve ser adotado para a consecução desse consórcio público. Inicialmente, a gente tem como um ponto de partida a celebração lá do contrato de intenções previstos no próprio artigo 3º. Em segundo lugar, dependeremos então da publicação do protocolo de intenções na imprensa oficial, conforme dispõe também a Lei 11.107, mas agora no seu artigo 4º, parágrafo 5º. Após a publicação do protocolo de intenções na imprensa oficial, cada um dos partícipes deverá promulgar a sua própria lei, ratificando assim, total ou parcialmente, o protocolo de intenções, conforme previsão lá do artigo 5º, ou disciplinando as matérias como acontecerão esse consórcio. E aí, previsto isso no artigo 5º, parágrafo 4º. Temos também a necessidade da celebração, então, agora, do contrato, conforme prevê o artigo 3º. Então, percebam que o contrato, a celebração do contrato, ela se dá como uma quarta etapa, passando por celebração de protocolo, a publicação desse protocolo, a publicação e a promulgação de leis pelos entes participantes desse consórcio e agora, então, a celebração do contrato. E, por fim, o atendimento das disposições da legislação civil quando se tratar lá de um consórcio de personalidade jurídica de direito privado, conforme prevê o artigo 6º, inciso 2º. Bom, vamos tentar entender então melhor como que funciona todo esse caminhar do consórcio público para que ele se constitua, para que ele se materialize. A função principal dessa estrutura toda é chegar lá no final à consecução, à constituição do consórcio público. Quando a gente pensa nessa estrutura, identificamos que se designa um instrumento pelo qual os interessados, os participantes, aqueles entes federativos, vão manifestar a intenção de celebrar um acordo de vontade. Seja ele um contrato, seja ele um convênio, seja ele um consórcio ou qualquer outra modalidade, para a consecução, para a busca, para a tomada de objetivos de interesses desses entes que participam dessa relação. Porém, esse protocolo de intenções, como sendo então esse instrumento pelo qual a vontade dos participantes vão se materializar, ela não implica em nenhuma sanção àqueles que eventualmente descumprirem esse pacto de interesses. Neste pacto de interesses, teremos tão somente a definição das cláusulas que deverão ser observadas caso o contrato venha a ser celebrado. Evidentemente que, diante da situação que se mostra, que esse consórcio público ele se institui como uma pessoa jurídica, seja ela de direito público ou de direito privado, e aí principalmente pensando na dinâmica da de direito público, não seria possível a sua constituição por uma simples celebração de um contrato. Daí surge então a necessidade da celebração de um protocolo de interesses, em que eu vou definir as condições em que esse consórcio será instituído, até para então submeter o consórcio à aprovação legislativa. Esse sim é um elemento importante na consolidação do que a gente chama de consórcio público. O artigo 4º da Lei 11.107 define as cláusulas que são necessárias no protocolo de intenções. Entre elas temos, no inciso 1º,
denominação, finalidade, prazo de duração e sede do consórcio. No inciso 2º, a identificação dos entes da federação consorciados. No inciso 3º, a indicação da área de atuação do consórcio. E lá pulando para o inciso 10º e 11º, as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termos de parceria e a autorização para a gestão associada de serviços públicos, explicitando alguns requisitos. Essas são algumas das cláusulas necessárias no protocolo de intenções. Mesmo que subscreva o protocolo de intenções, o ente federativo não pode automaticamente participar do consórcio. Pode ele, eventualmente, sequer participar. A gente viu lá no artigo 5º, parágrafo 1º, que apenas uma parcela dos entes federativos precisarão ratificar aquele protocolo para que se consolide o consórcio público. Ou, eventualmente, é possível também uma participação parcial, a depender do que a lei ratificadora apresente. Eventualmente, se ela apresentar uma reserva, eventualmente, se aceita pelos demais subscritores do protocolo de intenções, é possível uma participação parcial dessa entidade. E essa decisão de não participar não implica em nenhuma sanção ao ente federativo. Ainda falando de ratificação, o artigo 5º, parágrafo 3º, vai estabelecer que, se realizada após 2 anos da subscrição do protocolo de intenções, ele dependerá da homologação da Assembleia Geral do consórcio público. Existem situações que a ratificação do protocolo de intenções é dispensada, como prevê o caso do parágrafo 4º do artigo 5º da Lei 11.107. Nessa situação, nós temos que o ente da federação, antes de subscrever o protocolo de intenções, ele já tinha disciplinado por lei como que se daria a sua participação naquele consórcio público. Evidentemente que, nesse caso, a participação ela fica impossibilitada ou restringida se o protocolo de intenções estabelecer condições que extrapolem aquela estrutura normativa anteriormente observada. Então, se a lei anterior prevê como que se dará a participação daquele ente federativo naquele consórcio, independeremos então de ratificação. Mas aí o protocolo de intenções fica restrito ao que previa aquela norma no que se relaciona à participação daquele ente lá naquele consórcio público. A exigência do contrato de constituição do consórcio público, quando instituído por uma pessoa jurídica de direito público, é praticamente desnecessária. Ou seja, o que vai criar efetivamente o consórcio público, ou o que vai criar efetivamente essa pessoa jurídica de direito público, não é o contrato, e sim a lei que vai estabelecer lá as relações de ratificação. É essa lei ratificadora que cria a pessoa jurídica de direito público. Então, a personalidade jurídica dessa pessoa surge com a simples data de entrada em vigor das leis que a instituírem. No caso, então, do consórcio ser instituído como uma associação pública, aí sim o contrato poderá ser utilizado como um instrumento para a aprovação do estatuto da entidade. Em se tratando de pessoa jurídica de direito privado, o artigo 6º, inciso 2º, vai determinar que a personalidade jurídica é adquirida mediante as previsões estabelecidas no artigo 45 do Código Civil. Começa a existência legal da pessoa jurídica de direito privado com a inscrição do ato constitutivo lá no respectivo registro, precedido, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passa o ato constitutivo. Além do artigo 45, é importante também observar o que estabelece o artigo 46 do Código Civil. E ele fala que o registro declarará denominação, os fins, a sede, o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e seus diretores, o modo como será administrada ou representada determinada pessoa jurídica, se o ato constitutivo é reformável, se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais,
e as condições de extinção da pessoa jurídica e também o destino de seu patrimônio. Com relação à alteração e extinção do consórcio público, talvez um dos artigos mais importantes seja o artigo 12 da Lei 11.107. É nele que encontraremos a forma de alteração e extinção do consórcio público, que dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificando mediante lei por todos os entes consorciados. Nem poderia ser diferente, evidentemente, já que, sendo essa instituição constituída mediante lei, deveria ela então, ou deve ela então, ser extinta ou alterada mediante lei também. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 12, até que haja uma decisão que indique os responsáveis por cada uma das obrigações, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa àquela obrigação. Essa norma ela não pode ser interpretada sem se observar o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que prevê que a responsabilidade é objetiva para as pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado que sejam prestadoras de serviço público por atos praticados por seus agentes que causem danos a terceiro. Então, subsistindo a pessoa jurídica, ela responderá objetivamente. Após a sua extinção, essa responsabilidade fica sendo solidária entre os entes da federação. A Lei 11.107, ela ainda prevê a possibilidade do ente da federação retirar-se do consórcio público, sair do consórcio público, deixar de participar. Segundo o artigo 11, essa retirada depende de um ato formal de seu representante na Assembleia Geral, na forma prevista e disciplinada lá na lei que constituiu esse consórcio público. É necessária uma lei do próprio consorciado que pretende retirar-se desse consórcio. Além dessa retirada voluntária, em que é o próprio consorciado, é o próprio ente da federação que decide sair desse consórcio público, há a possibilidade de expulsão. A expulsão ela é prevista em lei e ela acontece após uma suspensão do consorciado que não consignar, que não pagar, que não der conta de arcar com as suas responsabilidades orçamentárias ou de créditos adicionais ou dotações suficientes para suportar as despesas assumidas em meio àquele contrato de rateio. Essa previsão de expulsão está disponibilizada no artigo 8º, parágrafo 5º da Lei 11.107. O artigo 11, parágrafo 1º, ele prevê que aqueles bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que deseja se retirar, que deseja sair desse consórcio, somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato do consórcio público ou no instrumento de transferência ou de alienação. Não há, entretanto, como esse ente abrir mão dos seus bens, do seu patrimônio, em razão de cláusula contratual. É importante observar que quando a gente fala de administração pública, a administração pública não tem liberdade sobre o seu patrimônio, sobre disponibilidade dos seus bens. Afinal de contas, se trata de patrimônio e bens públicos. Então, por essa razão que a Lei 8.666, lá no artigo 17, exige autorização legislativa para qualquer tipo de alienação de bens públicos imóveis. E lembrando que não é possível essa alienação sem uma prévia avaliação. Então, no final das contas, essa destinação dos bens ela é muito mais complexa do que parece. O ente consorciado ele não pode dispor do seu patrimônio só por conta de uma previsão contratual. O artigo 11, parágrafo 2º, ele vai estabelecer uma certa garantia para aquelas obrigações já constituídas pelo consórcio. Sendo assim, quando um determinado ente opta por se retirar daquele consórcio, ou quando o consórcio público é extinto, não há nenhum prejuízo àquelas obrigações já constituídas, assumidas anteriormente. Inclusive, os contratos de programa prevêem que a sua extinção
dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas. Mas afinal, o que é esse contrato de programa? O contrato de programa está previsto no artigo 13 da Lei 11.107. Se trata de um contrato que vai definir a condição de validade da constituição e regulação que um ente da federação eventualmente está assumindo para com outros entes da federação ou para com o próprio consórcio público. O objetivo é a implantação de uma gestão associada. Essa gestão associada ela pode ser feita mediante duas possibilidades. A primeira possibilidade é a constituição de um consórcio público na forma prevista na Lei 11.107 ou até mesmo um acordo de vontade, um convênio de cooperação, um contrato de programa, com o objetivo de prestação de serviço público. Então, essas são as duas modalidades da gestão associada: constituição de um consórcio público ou um simples acordo de vontade. O contrato de programa ele pode ser celebrado em duas hipóteses. A primeira, no âmbito do consórcio público. Nesse âmbito do consórcio público, o contrato de programa ele é celebrado entre o consórcio e seus consorciados. Pode ser tanto assumindo obrigações de prestar serviços por meio dos seus órgãos próprios, administração direta, ou por meio de entidades da administração indireta. Fora do âmbito do consórcio, é possível também celebrar um contrato de programa. Agora, pensando nessa perspectiva do contrato de programa fora do âmbito do consórcio, neste caso, a gestão associada não exigirá a constituição de um consórcio público, sendo a gestão associada disciplinada por meio simplesmente de um contrato de programa, independente ou não da existência de um consórcio público. Conforme dispõe o artigo 13, o contrato de programa, qualquer que sejam as duas hipóteses, ele deverá ser um instrumento que indica, primeiro, quais são as obrigações entre o ente da federação para com o outro ente da federação ou para com o consórcio público. Então, como eu vou estabelecer as obrigações entre esse ente da federação e os demais entes, ou com esse ente e um consórcio público? O parágrafo 2º do mesmo dispositivo indica as cláusulas que deverão necessariamente constar nesse contrato de programa. E o parágrafo 3º dispõe que é nula a cláusula deste contrato de programa que atribui ao contratado o exercício do poder de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços prestados por ele próprio. Ou seja, quando se pensa no contrato de programa, a fiscalização, o planejamento e a regulação dos serviços prestados não se dão pela pessoa jurídica do consórcio, mas sim pelos entes federativos que estão tomando esses serviços, ou por aqueles agentes previstos nas normas constitucionais. Existe uma outra modalidade de contrato, que é o chamado contrato de rateio. O contrato de rateio ele está previsto lá no artigo 8º e ele constitui um instrumento pelo qual os entes consorciados entregarão recursos ao consórcio público. Esses recursos eles devem ser devidamente previstos lá na lei orçamentária de cada um dos entes consorciados, sob pena de exclusão do consórcio após prévia suspensão, como a gente já viu lá no artigo 8º, parágrafo 5º. E ainda sob pena de improbidade administrativa, e aí obedecendo lá os requisitos da Lei 8.429, mais precisamente artigo 10, inciso 15. O contrato de rateio ele tem que ser firmado anualmente, e o seu prazo de vigência ele não pode ser superior ao das dotações orçamentárias que vão suportar com esse ônus econômico, excetuando-se duas possibilidades. A primeira é no caso em que esse contrato tenha por objeto projetos contemplados em planos plurianuais, ou no caso de gestão associada de serviços públicos que não são custeados por orçamento público, mas sim custeados por tarifa ou outros preços públicos. Então aí não há necessidade desse contrato de rateio ser firmado anualmente, se constitui como uma exceção ao contrato de rateio. Por fim, vale observar que é necessário o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, previsto lá no artigo 8º, parágrafo 4º,
que exige que o consórcio público forneça as informações necessárias para que sejam consolidadas as informações. Todas as despesas realizadas e os recursos entregues em virtude desse contrato de rateio devem estar formalmente apresentadas ao poder público, para fim de contabilização nas contas de cada um dos entes federativos. Bom, pessoal, por hoje era isso. Agradeço demais a atenção de vocês, um grande abraço.